E hoje é Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Uma pesquisa feita pelo Data Senado revela um dado alarmante. Cerca de 6,7 milhões de estudantes sofreram algum tipo de violência na escola em 2023. 6,7 milhões. O número representa 11% dos quase 60 milhões de estudantes matriculados no país. E isso tem refletido nos cartórios. O levantamento feito pelos ofícios de notas do país aponta que mais de 121 mil notificações de bullying e cyberbullying foram registradas no ano passado. A gente convidou um psiquiatra e psicoterapeuta, presidente do Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina, o Dr. Vimer Botura, que está conosco no Morning Show para falar melhor sobre essas questões, como identificar que o nosso filho, nosso sobrinho, que nossas crianças estão eventualmente sendo vítimas de um bullying. Bem-vindo, Dr. Vilmer, um prazer te receber aqui no Morning Show. Bom dia, Kobayashi, bom dia a todos vocês. É uma satisfação poder prestar serviço para vocês com informações importantes aqui. A satisfação é toda nossa, Dr. Vilmer. A pergunta é justamente essa. Como que eu posso identificar que um filho meu, um sobrinho, alguma criança da minha rede de relacionamentos esteja sendo vítima de uma violência como essa, que é a violência do bullying? A primeira manifestação geralmente é a resistência em ir para a escola. A criança começa a refugar, criar dificuldades, arranjar justificativas, eventualmente com queixas de algum tipo de dor de cabeça, vai criando racionalizações, justificativas convincentes para que não vá à escola. A primeira manifestação é essa. Eventualmente vão surgindo, então, agravos, se a criança se queixa com a família, dá informação e não é levada em conta isso tende a agravar. Então, vão surgindo, então, sintomas verdadeiros. No começo pode ser aqui algumas queixas inconsistentes. Aí podem surgir sintomas verdadeiros e até adoecimento mesmo, em função do convívio contínuo com essa hostilidade. Mas temos que ficar atentos a uma coisa: existem 3 tipos de bullying hoje em dia. O bullying verdadeiro, que é aquela criança que sofre bullying mesmo e que é gravíssimo. O bullying imaginário, que é a interpretação de certas brincadeiras, certas coisas como bullying. E o bullying oportunista, que é a pessoa que usa a justificativa de passar por bullying para não assumir responsabilidades ou para justificar comportamentos doentios, como essas pessoas violentas que invadiram escola, etc., que sempre alegam ter sofrido bullying como justificativa para aquele ato. Muitas vezes isso é uma justificativa baseada numa sensação de bullying, eventualmente no bullying verdadeiro, mas não obrigatoriamente esse bullying tem a ver com essa atitude ruim. Dr. Vimer, e como identificar que às vezes o nosso filho, a criança da nossa convivência, está praticando um bullying? Quando é ele quem faz isso com um coleguinha na escola, por exemplo? Aí é interessante porque nas expressões do bullying, o bullying a origem da palavra é valentão, valentia. Então, teoricamente, aquela criança que faria bullying seria o maior, o mais forte, que abusaria de alguma forma. Mas existem os bullyings silenciosos, os bullying sutis, muitas vezes que eu chamo de agressões silenciosas, que são difamação, que são falas de intriga, fazer intriga, jogar as pessoas contra o que é o objeto do bullying e assim por diante. Como descobrir isso nos filhos? Geralmente a pessoa que faz isso, ela também se sente de alguma forma vítima de agressões ou muitas vezes no próprio ambiente familiar, e ela desloca a sua agressividade de um sistema em que vive para o aparentemente mais fraco ou mais vulnerável. É mais difícil identificar essa pessoa, e muitas vezes os pais se surpreendem: nossa, meu filho é capaz de fazer isso, porque muitas vezes estão dissimulados, muitas vezes têm um certo grau de fingimento,
um certo grau de falsidade nas suas posturas. Então é mais difícil identificar. Vimer, eu vou pedir licença para a gente receber aqui no Morning Show, nossa colega de sempre, a Miriam Spritzer, que fala diretamente de Nova York, vai conversar com a gente sobre outros temas, mas já vamos aproveitá-la para este também. Eu já quero receber a Miriam Spritzer, dando a ela a palavra para uma pergunta para o nosso convidado, Dr. Vimer Botura, médico psiquiatra. Bom dia a todos, bom dia à nossa audiência, doutor, bom dia. Eu tenho uma dúvida que é um tópico, eu moro nos Estados Unidos, a gente fala sobre bullying aqui já desde o início dos anos 2000, inclusive muitos programas de TV e teatro trabalhavam muito com bullying. E existe exatamente, pegando um pouco da tua fala, essa diferença entre a brincadeira e o bullying. E o quanto que isso se transforma, às vezes a criança que está fazendo a brincadeira, ela tem interesse de fazer uma brincadeira, e a pessoa que recebe essa brincadeira não leva como brincadeira. Como é que a gente lida com uma situação dessas? Porque às vezes a intenção não necessariamente é fazer um mal para aquela criança, estamos falando de um comportamento totalmente infantil nesse caso. Muitas vezes o apelido, a brincadeira, é até uma forma de aproximar pessoas, né? Mas muitas interpretam como agressão e muitas vezes são agressão mesmo. Essa diferenciação é muito complexa. Eu costumo dizer que quem bate esquece, quem apanha lembra. Quem bate não percebe que está batendo e quem apanha percebe que está apanhando. Então essa diferenciação é muito importante e é difícil de ser feita. Agora, a possibilidade da brincadeira, porque se tirar a brincadeira, tirar essas questões, a gente tira também um pouco da alegria, um pouco de um mecanismo de aproximação que pode ser útil. Agora, a diferenciação entre o que é agressão e o que é humilhação é muito sutil. Existem pessoas que se sentem humilhadas mesmo quando não são. E é interessante, por exemplo, tem pessoas que eu pergunto assim para ela: você já leu aquele livro, por exemplo? Eu falei para ela: leia um livro, sugeri, já leu aquele livro? Ela se sente cobrada porque eu perguntei, ou por falta de assunto, ou por interessar nela, mas não estava cobrando a leitura, mas a pessoa se sente cobrada. A pessoa que tem esse perfil de se sentir cobrada ante uma simples pergunta, um simples interesse, ela tende a se sentir mais vítima de bullying do que ela é. Então, ela confunde a brincadeira com a humilhação. Agora, muitas vezes, como eu falei anteriormente, o bullying é um deslocamento. Eu me sinto humilhado de alguma forma, procuro aquele que parece mais fraco ou que é mais fraco para humilhar e deslocar o meu sofrimento. Isso acontece muito. Muito bem, nós conversamos aqui com o Dr. Vimer Botura, que é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, presidente do Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina, e é o nosso convidado de hoje para falar sobre esse importante tema, já que estamos no dia de combate ao bullying. Obrigado, Dr. Vimer, é um prazer sempre recebê-lo aqui no Morning Show. Obrigado, até a próxima. Um abraço. Eu quero saber neste sofá e também de Miriam Spritzer quem é aqui que sofreu bullying na escola. Zoeira, né, meu? Chamava de Fantomas. Como é que é? Fantomas era um desenho animado que era muito magro, né? Parecia um esqueleto. Você era magro, Palumbo? Nossa, pesava, com 18 anos eu pesava 61 quilos. Por quê? Porque, Palumbo, a gente falou essa semana sobre a sua aparição no documentário da Isabela Nardoni, e lá no documentário, quando aparece o Palumbo, eu quase não reconheço. Tava gordinho o Palumbo. Mais gordo que eu, diga-se de passagem. Mais gordo que o PP, Tava Palumbo. Forte o Nunca quê, tive essa pança aí que tem, não. Nunca teve. Nossa senhora! Bullying ao vivo. Ó, bullying ao vivo, olha aqui. Chama o doutor, chama o doutor. Esse é o ponto. É por preguiça. Chama o doutor. Tem pra ir na academia. E aí, isso é bullying ou é brincadeira? Não pode brincar Pois também, é. Pepe? Como é que fica? É E aí? bullying, é bullying. O que eu acho interessante É um adulto esse programa sofrendo aqui é permeado de hipocrisia. O pessoal critica bullying, faz campanha contra bullying, mas não gosta de me fazer bullying. O tempo inteiro fazem bullying a mim. Mas sabe o que é legal? O ataque que eles têm a mim é porque eu sou muito mais preciso nas informações. Pepezinho. Pra me desconstruir, tem que fazer bullying. É muito humilde o A nosso pílulazinha, como é que chama a pílulazinha? Pepezil. Pepezinho nele. É a pílula de autoestima do PP. Que saudade eu tava da Miriamzinha, hein?
Que saudade eu tava da Miriamzinha. Eu também tava com saudades tuas, Pepe. E a gente sempre faz bullying com o Pepe, acho que é uma parte da nossa cultura aqui do Morning. E eu tava com saudades até disso, Pepe. Mas eu ia falar, eu acho que todo mundo já fez bullying e todo mundo já recebeu bullying. A questão de ser bullying é o senso de humor. Se a gente leva na brincadeira, existe uma diferença, né? Se o Pepe levasse como ofensa, o que a gente brinca aqui com ele ficaria mal, a gente não faria mais a piada e morreria por aí. Como ele leva na boa, a brincadeira continua. Então, acho que às vezes existe essa medida, né, claro, quando eu era pequena, gente, eu usava franja no colégio até, sei lá, oitava série, eu tenho um amigo que até hoje me vê e fala da franja. Eu falo, eu não uso franja há, sei lá, mais de 15 anos e até hoje ele enche o saco com isso. Mas a gente leva na brincadeira, sabe? Então, é o tipo de coisa que eu acho que depende muito do bom humor. Mas aí que eu acho que tem um ponto perigoso. Por exemplo, eu, quando era adolescente, eu era chamada na escola de CDF. E, assim, isso não me marcou na minha vida, mas imagina a franja. Você pode não usar franja como uma consequência desse bullying, brincadeira que você sofreu quando você era criança. Porque aqui a gente brinca com o Pepe porque é parte da premissa que ele é adulto. Eu sou. Agora, você imagina o bullying sendo feito com crianças e adolescentes, o impacto que tem na vida adulta. Então, por isso que é tão importante. Para de falar que você sofre, homem. É importante, nós temos, inclusive, um dia dedicado ao bullying. E tem uma coisa na dinâmica infantil, que às vezes é quando percebem que a criança sentiu, que ela ficou magoada, aí é que tiram mais onda ainda. Verdade, bem lembrado. Exatamente. Bem lembrado. Agora, o problema maior agora, nos dias atuais, é o cyberbullying, né? Que a gente falou pouco aqui nesse tema, né? Cyberbullying. É o bullying pela internet. Como o bullying pela internet causa ainda mais dor, porque propaga informações de forma muito mais rápida. Inclusive, ele é conduzindo ao suicídio. Porque nós perigosíssimo, perigosíssimo. Perigosíssimo. É claro, é um importante tema, tem muita gente que sofre com isso, leva traumas para a vida inteira, não consegue se relacionar, não consegue ter amigos, não consegue ter uma rede social, não consegue nem ter uma família, né, um casamento, a pessoa se isola, mas também tem muito mimimi, né, Palumbo? Não dá pra... Sabe por quê? Mimimi. Olha o exemplo do mimimi. Sabe por quê? Porque a mão na minha cara. É um tema tão importante. É um tema tão importante, turma. É o fiotão da avó. É um tema tão importante que não pode ser banalizado, né? Tem que ser tratado com a seriedade que merece. Né, Pepe? A gente sabe que você é o nosso querido. Receba como um carinho qualquer tipo de manifestação a seu respeito. Eu recebo as pancadas e as humilhações que eu sofro diariamente aqui com muito carinho, então. Não vou mais ficar triste. Põe uma chupeta nele. A gente vai providenciar essa chupeta, viu? Meu Deus, você sabe que a gente nunca sabe onde o calo do outro aperta, né? Então, uma questão também é essa. No limite, as vítimas de bullying passam por esse isolamento que o Koba falou. Mas, geralmente, a vítima acaba convivendo com o sofrimento de uma forma mais funcional dentro da sua vida, mas, de alguma forma, tendo limitações em função do sofrimento, porque é difícil. E aí, nesses casos, é sempre importante cuidar da saúde mental e tratar na terapia.